Redenção, livro 3, capítulo 6. Dentro de poucas horas estavam tomadas as providências para a viagem de retorno à França. Dusmenil e Fabrício fizeram-na em grande parte do trajeto, dirigindo-se para o oeste do continente asiático. Antes de partir, Gastão observou o local onde havia desaparecido o mísero hindu. Nenhum vestígio havia da sua imersão no Lena. Certamente o corpo permanecia no fundo do rio, ou fora arrastado pelas torrentes onde flutuavam fragmentos de gelo, parecendo blocos de diamantes de alguma jazida divina, assaltada por titânicos rapinantes que, perseguidos pelas poderosas patrulhas siderais, mais céleres que as dos antigos legionários romanos, não os podendo levar para os ocultar no infinito, os arrojassem àquele rio, que se tornava o mais valioso tesouro da terra. Uma tarde, quase nos limites da Pérsia com o Turquestão, os viajantes foram surpreendidos por numeroso e temível bando de sicários, maltrapilhos e mascarados. Um deles exigiu, em voz de falsete, os valores que levassem. Dusmenil, precavido para essas súbitas emboscadas, havia colocado em esconderijo de espessa forrure o que possuía de mais valioso. Os bandidos abriram as malas, revolveram o quanto continham, rapinaram roupas caras, joias e, por fim, apoderaram-se da carteira de Dusmenil, contendo documentos e algumas moedas francesas. Inaudita amargura o dominou ao vê-la nas mãos de um dos bandidos, que começou a esquadrinhá-la com o olhar aceso pela cobiça. Gastão implorou-lhe que retirasse os valores da carteira, mas lhe a restituísse, pois era dádiva de um ser muito querido. Os celerados entreolharam-se e um deles, que parecia chefiá-los, guardou no bolso a carteira. Dusmenil, por um dos condutores do veículo em que se achava, rogou que lhe a devolvessem apenas por alguns segundos. Depois de relutar, o bandido atendeu, mas desembainhou reluzente punhal que apontou ao peito do inerme viajante, seguindo-lhe os menores movimentos. Gastão procurou ansiosamente num escaninho da carteira algo que lá ocultara em minúsculo relicário de cristal, e, encontrando-o, entregou-lhe. "É uma pérola!" rugiram em coro os celerados. Dusmenil, lívido, emudeceu. "Hás de entregá-la!" bradaram enfurecidos. Lançaram-se a Gastão brutalmente. Um deles lhe descerrou com rapidez a destra, na qual apertava a medalhinha. Quebraram-na com violência e então, à dúbia claridade do crepúsculo, observaram, apertando-se cobiçosos, que continham um alongado e lácteo corpúsculo. O chefe do bando, com o olhar lampejando de cólera, ódio e decepção, fitou com escárnio Dusmenil ao verificar que a suposta pérola era apenas um nível dente de criança. Para aquele desventurado salteador, separado pelo vórtice dos crimes, de Deus e da virtude, só o que podia reduzir à moeda tinha valor. Para o infortunado e enternecido pai, só havia um tesouro na terra, o pequenino incisivo de neve, pérola humana que relembrava o sorriso do adorado filhinho, que, quase na agonia, antes de fechar para sempre os olhos azuis, lhe o confiara para que o entregasse à mãezinha querida. Vendo-o, Heloísa havia de perdoar-lhe. Seria o último elo que uniria, para a consumação dos séculos, as suas almas momentaneamente, dolorosamente apartadas. Gastão vira com indiferença aqueles homens se apoderarem de toda a sua valiosa bagagem. Agora, porém, tinha os olhos lacrimosos ao ver o seu maior tesouro profanado nas mãos incultas e criminosas do miserável que lhe o usurpava. Entreolharam-se num relance aqueles dois seres. Gastão com os olhos úmidos de pranto, o bandido com as pupilas negras lampejando de raiva. Bem diversos seus sentimentos. Para o desditoso ladrão só existia o ouro. Jogava por ele a vida,
e buscando enriquecer com o alheio, por meio de pilhagem e delitos, emboscado em antros, em serranias desertas, à espera do primeiro peregrino que passasse para lhe arrebatar a bolsa, denegria a alma, empobrecia-a, tornava-a misérrima perante Deus, enlameava a consciência, o arminho celeste em que se impregna a fagulha divina. A vaidade social outorga à pérola a secreção pétrea de asqueroso pólipo um mérito fabuloso, um valor descomunal, para a ostentar, às vezes, num colo impuro de mulher, que para possuir essa rósea gota de arrebol petrificado ou minúsculo fragmento do céu veneziano, comete torpezas, nodoa o próprio espírito, deslembrando-se de que somente no coração, velada pelo estojo da matéria putrescível, se oculta a verdadeira pérola divina, imersa no insondável pélago da vida. Pode alçar-se ao veludoso escrínio do infinito, a alma venturosa. Quem sobre a terra já a possuiu, torna-a bela, luminosa, digna dos relicários siderais, embora tenha o corpo macerado, mutilado, coberto de farrapos. Mas a humanidade insana só se lembra do presente fugaz, olvidando a eternidade do futuro. Aqueles desditosos bandidos, jungidos pela cobiça do ouro que, para o supremo joalheiro, que afeiçoa almas e estrelas, vale tanto ou menos que uma gota de lama palustre, olvidavam que, roubando indefesos forasteiros, saqueavam o próprio espírito, tornando-o roto, poluído, misérrimo, andrajoso. Despojavam-se do seu mais inapreciável tesouro, a paz da consciência, a gema radiosa que os seres santificados pelo cumprimento austero de todos os ríspidos deveres terrenos possuem, quais nababos celestes. Para Dusmenil, naqueles momentos angustiosos, todos os erários do universo ficaram desvalorizados. Eram-lhe indiferentes. O que havia de mais precioso na terra era aquele nível e pequenino dente do filhinho estremecido, pérola divina que lhe ficara como suprema lembrança do arcanjo que, por instantes apenas, se acolhera ao seu lar e logo partira em demanda de luz e de espaço, como águia real acorrentada por segundos em sombria masmorra. Para obter o perdão de Heloísa, imaginara entregar-la de joelhos, pois era o derradeiro vestígio do corpo angelical do filhinho. Era qual lágrima de saudade que se cristalizara no final de sua agonia, e ele lhe confiara, qual se o fizera com uma pérola da Golconda celeste, a mais valiosa que existe no oceano das almas cruciadas. Lágrimas ardentes deslizavam-lhe pela face esmaecida, e, por instantes, teve ímpetos de lutar para reaver o pequenino tesouro que se aprofanava ao contato de mãos criminosas, embora sacrificasse a própria vida, que lhe parecia um fardo inútil. Súbito, o salteador que comprimia entre os grossos dedos o lactescente incisivo, num gesto de desdém e o olhar lampejante de cólera, ia arrojá-lo fora, mas um outro que os observava, compreendendo a amargura de Dusmenil, certamente inspirado por algum gênio sideral, deteve o braço do comparsa e, enternecido, tomando a minúscula preciosidade, depositou-a na mão de Dusmenil, exclamando áspero: "Leva-o." Aquele ser miserável, de vestes rotas e sórdidas, dentre todos os membros da temível quadrilha, almas empeçonhadas de pecado, dominadas pela hipnose do ouro e dos crimes, enegrecidas pelo carbono dos desejos impuros, gangrenadas pelos vícios e pelas mais torpes paixões. Sentiu, pela vez primeira, o desabrochar de um sentimento generoso. Açucena de neve abrolhada em monturo, misto de piedade e ternura paternal. Compreendendo o desalento e a ternura de um coração desolado, seria ele o primeiro a trilhar o aspérrimo carreiro da virtude,
a dobrar os joelhos, a suplicar ao Criador do Universo. Estava lançada no tremedal da sua alma a primeira semente de luz e de redenção. Fim do capítulo.